Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas. Eu estou aqui com uma companhia super especial. Está aqui comigo a doutora Frederica Richter. Ela é advogada formada pela Univale. Ela começou a sua atividade profissional como empresária do ramo imobiliário. Posteriormente, é advogada. Hoje ela é especialista em Fashion Law e também é embaixadora da Rede de Mulheres Empreendedoras. Vamos compartilhar essa trajetória com você, todas as suas superações, os seus desafios e muito mais informação. Frederica, muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Então, você é de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, isso mesmo. E acabou vindo para Balneário para fazer faculdade na Univale. Sim, eu sou formada em Direito, me formei em 2005, né? E também cheguei a cursar Comércio Exterior, mas acabei optando pela carreira jurídica. Você começou... embora você seja formada em Direito, mas aí você começou como empreendedora do ramo imobiliário. Sim, eu tive uma oportunidade logo quando eu me formei de abrir um negócio e é o que a gente chama de empreendedorismo de ocasião. Nós pegamos todo aquele boom do mercado imobiliário de Balneário Camboriú e eu tive uma sócia, uma pessoa até hoje muito importante na minha vida. Hoje nós não somos mais sócias, mas é uma grande amiga, uma grande parceira. E a gente durante 6 anos teve essa sociedade, né? E hoje eu continuo com a imobiliária. Eu estou fazendo inclusive uma fusão com uma outra imobiliária para eles assumirem a parte comercial, que ao meu ver eles são mais fortes que eu, né? E como atualmente eu estou advogando, então eu vou dar uma assessoria na parte jurídica e burocrática do escritório, né? Mas o meu foco agora é a atividade jurídica mesmo. E você começou nova como empreendedora? Comecei com 22 anos. 22 anos? E qual foi o principal aprendizado? Olha, eu acho assim, a gente tem que sempre ter humildade, saber que a gente sempre tem o que aprender, a gente não sabe de tudo, né? Então a gente sempre está aprendendo. Hoje eu tô com 34 anos, mas eu ainda sou nova, me considero nova, mas ainda considero que eu tenho muito a aprender, né? E eu acho assim, a humildade e saber, né, aprender com as pessoas é o mais importante. Porque eu imagino, né, com 22 anos, você já abrir o seu próprio negócio é um grande desafio e dá certo. E deu certo, é um desafio mesmo, assim, mas eu acho... Quando a gente começa novo, a gente não tem tantos receios assim de né, com a maturidade, porque a gente tem um sentimento positivo que tudo vai dar certo, né? A gente não percebe isso. A gente ainda não passou assim por experiências tão ruins que de repente vai sentar e vai ponderar ou por exemplo, uma dúvida que eu nunca tive, nunca pensei, e se eu contrair uma dívida ou ficar endividada, com essa idade a gente não pensa tanto nisso, a gente quer fazer e trabalhar para que dê certo, né? Flui melhor. Flui melhor, com certeza. E aí você acabou fazendo a transição para o ramo jurídico. Sim, eu sempre fiquei transitando entre esses dois mundos, dizer assim, porque eu sou também perita avaliadora, então eu sempre prestei esse tipo de serviço, continuo fazendo avaliações, né? Mas em 2015 veio o convite, o meu marido atualmente ele é meu sócio e ele sempre foi advogado e ele me convidou para ser sócia dele e atuar no escritório, né? E o escritório ele é voltado para a área de direito empresarial. Então eu tive que também buscar uma especialização nessa área, né? Você acabou fazendo a especialização? Sim, eu acabei me especializando em Direito da Moda, que é uma área voltada mais para a indústria têxtil, indústria calçadista, né? Embora a área da moda muitas vezes tenha uma conotação fútil, né? Mas se a gente pensar desde o início da etapa de produção de uma peça até ela chegar no guarda-roupa, né, do consumidor. Não tem nada de fútil. São muitas etapas que envolvem produção, a criação de uma marca, a criação de um produto, licenciamento, distribuição. Então, para tudo isso precisa de advogado, né? E até então é uma área do direito nova,
há 10 anos se estuda isso, mas no Brasil é bem menos tempo. E a gente não tinha um profissional capacitado para isso. Então, eu acho que é uma área muito importante para a nossa região, né? Eu acho que a nossa região, ela carece desse serviço. Qual que foi o principal momento de superação nesses 10 anos? Olha, tiveram, assim, muitos momentos difíceis, assim. Quando eu tinha essa sociedade, eu passei a empreender sozinha. Eu tive que ter muita coragem, eu acho que para continuar, porque a gente como mulher sozinha, muitas vezes é vista como que você não é capaz, entende? Muitas vezes as pessoas entravam no meu escritório e olhavam para mim e falavam: ai, mas você é a Frederica? Ai, mas com esse nome eu esperava uma senhora velhinha. E aqui, tu trabalha com o teu marido? Eu falei: não, sou eu. Meu escritório, sou só eu. E daí tinha homens trabalhando comigo, corretores. E ele é seu marido? Não, ele trabalha comigo. Então, você sofria, assim, esse tipo de preconceito, digamos assim? Sim, é um preconceito, né? É um preconceito, eu acho que sofria, assim, indiretamente, sim. Uhum. E tu chegou a deixar, assim, de fazer alguma venda, alguma coisa, alugar um imóvel já por conta disso? Não, nunca. Não chegou a tanto? Não, nunca. Assim, muito pelo contrário, assim, eu acho que eu tive bastante aceitação, bastante êxito. E o cliente, depois que começava a conversar, também ele sempre... eu tenho clientes muito fiéis, assim, que eu posso dizer que eles gostam de ser atendidos por mim. Até às vezes é uma dificuldade. Quando a gente trabalha em equipe, né, a gente também quer atender e estar ali 100% pelo cliente. Mas quando o teu negócio começa a crescer, tu precisa de uma equipe para te ajudar, né? Uhum. Então, bem essa questão de delegar também não é fácil. E eu imagino que isso te motivou hoje a ser embaixadora da Rede de Mulheres Empreendedoras. Sim, no período que eu estive estudando em São Paulo, quando eu fiz essa especialização, foi direto na OAB, né, de São Paulo, eu participei de alguns eventos. E elas falaram: olha, Frederica, a gente só tem uma pessoa nos representando em Santa Catarina, você não tem interesse em nos representar? E eu falei: tá, como que é? Mas paga alguma coisa? Estão me oferecendo isso, né? E fui conhecendo melhor o trabalho delas e assim, eu acho que é muito importante a gente fazer esse trabalho, porque... nós, as mulheres como eu, como você, nós temos a nossa profissão, a nossa identidade bem definida. Mas tem mulheres que elas ainda não se descobriram, elas são dependentes, enfim, né? Então, tem uma dificuldade maior. Não são motivadas, às vezes, não são motivadas, então eu acho que a pessoa descobrir qual que é o potencial dela, né? E aqui na região, tirando o Sebrae, eu acho que poucas outras instituições, assim, a não ser a Univale, mas aí também você tem que ter condições de fazer uma universidade paga, né? Privada, ou então... Já é outro... E tem dificuldades do dia a dia são essas que nos interessam, que nenhuma escola ensina, né? Exatamente, né? Às vezes na faculdade, na escola você aprende o conteúdo, mas atitudes muitas vezes você aprende com a vida, né? Sim, Então é nesse sentido que a Rede Mulher Empreendedora, ela procura apoiar, né, as empreendedoras. Por curiosidade, qual que você acha que é a principal dificuldade da mulher hoje como empreendedora? É uma pergunta difícil. Eu acho que é essa abertura do mercado, essa aceitação de saber que a mulher, ela também é capaz, né? Autoconfiança. Não só autoconfiança, mas a credibilidade, muitas vezes, de ser delegado para uma mulher um determinado serviço. Eu vejo assim, que nem tem estudos que mostram, mas tem tão poucas mulheres engenheiras, cientistas, mas muitas vezes as meninas, elas não são incentivadas para isso, né? Ao contrário. Ao contrário. Então... eu acho que é esse o nosso maior desafio, né? Porque tem um livro muito interessante que fala, o título dele é O Poder Econômico das Mulheres. E ele fala que numa sociedade onde só metade da população produz, metade da população participa, que é Afeganistão, esses outros lugares, o país só gera metade da riqueza, né? Porque a outra metade, que seriam as mulheres, elas não estão produzindo, elas estão num papel secundário, né? Então, acho que a gente precisa realmente empoderar as mulheres para que elas sejam capazes de produzir e fomentar negócio. E a rede, ela promove cursos?
Ela promove encontros, que são encontros de capacitação, se chamam cafés, mas na verdade o café é só um momento de networking, né? Ele tem geralmente três palestrantes e uma empreendedora que é convidada para falar sobre a sua experiência empreendedora, né? Sobre a trajetória dela, né? E no meio disso tem um café, que é o momento onde é que as empreendedoras fazem a troca de contatos, relacionamento, de experiência, né? É bem interessante. Pessoal, daqui a pouquinho estamos de volta com a história da Frederica Richter. Estamos de volta hoje conversando com a doutora Frederica Richter. Ela está compartilhando conosco a sua trajetória profissional e agora no intervalo nós comentamos sobre a dificuldade que é, muitas vezes para nós mulheres, em equilibrar essas várias facetas, a mãe, a esposa, a empresária. Como que foi isso para você no início da sua carreira, Frederica? Assim, isso são dificuldades que vão aparecendo em pequenas coisas no dia a dia, né? Muitas vezes tu tens um compromisso, mas tu não tem com quem deixar o teu filho, né? Ou, bem naquele dia tu tens um compromisso profissional, mas tem uma apresentação na escolinha. Então, pra gente balancear isso tudo e acertar o ponto, e além de trabalhar, de atender o filho, de ser boa esposa, também tem que estar bonita, né? Tem que estar em forma, tem que estar saudável. Então, é um desafio muito grande para a mulher hoje, né? É o que a gente estava conversando no intervalo. Eu acho que é o maior desafio para a gente. E uma grande conquista profissional? Olha, profissionalmente, assim, eu acho que para minha idade, eu até não... Meu pai às vezes me critica um pouco porque eu não trabalho muito com meta, que as coisas vão acontecendo para mim, mas profissionalmente assim, eu acho que eu só tenho a agradecer, porque as coisas aconteceram sempre cedo na minha vida, mas tudo que veio pro bem. Um momento foi esse ano importante que eu recebi o selo social da sua imobiliária. Em 2006, logo quando eu me formei, o meu trabalho de conclusão de curso ele foi premiado. Olha. Depois ele foi convidado para integrar um livro, inclusive eu trouxe um exemplar para ti. Deixa depois. Que é chamado Empresas em Foco. Deixa eu ver. Partilhando conhecimentos, Empresas em Foco. Que bacana. Então é uma coletânea de artigos e o meu trabalho tá aí junto. Tá publicado. Sobre o que é? Meu trabalho é sobre a função social da empresa. Frederica, você colocou a questão do que você nunca teve objetivo, assim, você não teve muita meta. E eu achei interessante, porque você abriu imobiliária por ocasião. Então foi um bom negócio na época, mas não era o teu sonho ter uma imobiliária? Não, eu sabia que eu não queria ser juíza nem promotora, até porque como eu sou às vezes um pouco polêmica nas minhas colocações pessoais, né? Isso não seria bom pra mim. Então, ia criar muita repercussão. E eu sabia que eu queria morar em Balneário Camboriú. Então se eu fizesse concurso público, eles iam me mandar para uma cidade do interior, talvez, enfim, e eu não iria gostar. E eu queria então alguma coisa que eu pudesse me fixar aqui. E surgiu essa oportunidade, assim, em termos de negociações que eu presenciei. Hoje os negócios imobiliários estão cada vez mais complexos, né? Então isso me deu uma experiência que eu acho que é uma bagagem para a vida inteira, né? E como advogada também, você não era o seu sonho ser advogada? Não, de todas as profissões que a área jurídica poderia me servir, assim, a advogada era o que mais me atraía. Assim, eu imaginava que um dia eu seria uma advogada, né? Até não... Talvez demorou bastante para isso acontecer, para que eu me encontrasse num tema, porque eu sempre fui mais de uma cidade empresarial, então mais de uma cultura empresarial, né? Então agora com essa sociedade que eu estou, que é no escritório de advocacia empresarial, eu encontrei os assuntos que eu gosto de trabalhar, né? Comparado a 10 anos atrás, o que você acha que a Frederica ganhou com o tempo? Ganhei bastante experiência, talvez... Complicado falar, né? Mas eu acho que o principal é a experiência, assim. Eu acho que o dinheiro acaba sendo uma consequência do teu trabalho, né? Que nem eu sempre falo,
pessoas que começam a trabalhar comigo, tanto na área imobiliária como no escritório, às vezes, porque é difícil, no início. Falei, quando eu vim morar pra cá, eu tinha 17 anos, eu era uma estudante, eu morava lá na Terceira Avenida e eu pegava ônibus, eu não tinha carro. Hoje eu tenho carro, eu moro numa localização melhor, eu tenho o meu negócio. Então são coisas que a gente adquire com o tempo, né? Não é imediato, não é 1 mês, 2 meses em Balneário Camboriú ou em qualquer outra cidade que você vai conquistar as coisas, né? É um processo. Mas você sempre foi focada, pelo visto, no sentido de conquistar, de trabalhar, de dar duro no dia a dia. Sim, é uma característica da minha família. Os meus avós, assim, eram tanto por parte de pai como de mãe pessoas simples, tinham comércio, até eram da área comercial, por isso que no início eu fui para essa área, né? Mas toda a minha família, assim, sempre foi muito batalhadora. Tem alguma coisa que você teria feito diferente? Nossa, que pergunta. Te peguei. Olha, alguns assuntos que hoje eu trabalho, talvez eu teria me envolvido antes. Eu acho que me trouxeram maturidade, algumas atividades que eu tenho hoje, até voltado ali à Associação Empresarial de Balneário Camboriú, que hoje eu participo do núcleo jurídico. Então são coisas que eu penso que eu poderia ter me envolvido antes, deixado outras coisas mais supérfluas de lado e ter feito essas coisas antes. Talvez seria melhor para o meu crescimento pessoal, né? E como mulher, advogada mulher, você vê assim algum tipo de receio? Esse ano a OAB tem um movimento muito forte que é o ano da mulher advogada, né? Então, inclusive, algumas normativas internas da OAB foram lançadas no sentido que a mulher que vai ter o neném, ela não tinha uma licença maternidade. Tinha audiência e ela tinha que passar então para um outro advogado, uma outra advogada para fazer audiência para ela. Então hoje são direitos que a gente está conquistando, né? Eu penso ainda em ter mais um filho, então para mim eu vejo assim, são dificuldades que a gente está superando. Era um receio também que eu tinha em advogar, não comecei a advogar antes, porque eu tinha realmente esse receio, como é que seria? Eu sempre tive a minha filha, sempre tive essa questão da maternidade na minha vida, né? Então eu acho assim que tá melhorando bastante. Na nossa cidade eu não vejo tanto preconceito. Eu acho que os advogados, os juízes são muito abertos. Nós temos clientes em outros estados do país, mais para o norte, então ali a gente sente um pouquinho mais de preconceito, às vezes reuniões que as mulheres não são convidadas a participar. Tem isso. Então nesse sentido sim, mas eu acho que aqui na nossa região a própria OAB recebe muito bem e acolhe muito bem as advogadas. Tanto o presidente aqui da nossa subseção, Itajaí, Balneário, como Florianópolis, eles têm muito essa consciência e têm, né, essa política. Tem mulheres na diretoria da OAB local aqui, então eu acho que isso é importante, tem que ter a participação. Existe a motivação para isso. E os planos para o futuro? Bom, para o futuro, que nem eu falei, eu penso em ter... Agora tu começou a definir metas. Sim, agora sim, né? Mas é que, né, em função da idade, a gente também tem um relógio biológico, começa a fazer cálculo, né? Então eu penso ter um filho para o final do ano que vem, então eu já estou adaptando toda a minha vida profissional para isso, né, para que tudo se encaixe, né? Porque se quando eu era bem mais nova, né, tive a minha outra filha e deu tudo certo, agora não tem como dar errado, né? Então eu acho que é uma questão da gente se organizar, se planejar, estar cercada das pessoas certas também, porque a gente não faz nada sozinho. Com certeza. Para chegar lá, né? E eu penso em fazer um mestrado. Eu gostaria muito de fazer um mestrado no Rio de Janeiro. Sobre? No próprio INPI. Tem um mestrado sobre propriedade intelectual. E aqui em Santa Catarina não tem nessa área, é só lá mesmo, né? Então estou me organizando talvez um curso rápido no exterior, assim, das minhas metas profissionais seriam isso, assim. E claro, continuar o crescimento do escritório, dos meus negócios, né? Continuar. É em Itajaí, é você e o seu marido? Hoje nós
na nossa equipe são 5 pessoas lá do escritório de advocacia. E como é que você administra essa questão de trabalhar com o marido? Porque às vezes, né, teve um casal até bem interessante que eu entrevistei e eles brincaram muito, que às vezes dava discussão em casa, mas chegava no trabalho e aí tinha que fazer de conta que estava tudo certo. Sim, tinha que ser profissional. Eu vivi as duas experiências e eu fiz o contrário do que muitas mulheres fazem, porque geralmente elas começam com o marido e depois cada um segue, né, sua área, ou às vezes a empresa cresce, acaba abrindo 2 segmentos na empresa, enfim. Então eu fiz o contrário, eu primeiro tive o meu negócio sozinha e agora recentemente que eu me associei ao meu marido, né. Tem os dois lados, porque quando você está sozinha numa empresa, você assume o risco sozinha, né? Você, eu quero fazer tal coisa, eu quero botar um adesivo ali, eu quero botar um papel de parede rosa, né? Você faz, mas você também assume todo o risco de dar errado sozinha. E quando você tem alguém, né? No caso casal, você acaba decidindo tudo em conjunto. Eu acho que tem um reflexo no convívio dentro de casa, a gente tem que cuidar um pouco para isso não interferir no relacionamento, né? Tem que saber separar bem e é difícil. Eu imagino. Uma dica especial, Frederica, para a pessoa que quer iniciar não, para alguém que quer empreender, quer começar. Eu achei interessante que você foi uma empreendedora por ocasião, né? Tem muitas pessoas às vezes que têm um sonho de ter um determinado negócio, mas talvez não seja o momento, talvez não respeitem aquele momento, ou talvez aquele momento, né? Como é que você vê isso e como é que você aconselharia? Olha, eu acho que quem pensa em abrir um negócio próprio tem que fazer um bom planejamento, tem que fazer uma boa pesquisa de mercado também, ver qual que é o produto ou serviço que ela quer oferecer, né? Ver se tem procura, tem mercado para isso, qual que é o ponto que ela vai instalar esse negócio dela, né? Então isso tem que ter uma boa assessoria jurídica também, não puxar do meu lado, né? Um bom contador, então as pessoas têm que procurar. Eu acho que o Sebrae é uma referência muito forte para quem vai montar um seu primeiro negócio, né? Eu acredito que sim. Então você investiria em planejamento? Planejamento, antes de abrir qualquer coisa. Ainda mais no nosso cenário econômico atual, né? Eu acho que há 10 anos atrás a gente tinha uma perspectiva bem positiva. E não que agora a gente não tenha, né? Mas a gente está, acho que começando a sair de uma crise, né? Então... Que características você acha que é importante para um profissional para ele superar essa crise econômica e transformar isso em oportunidade? Eu acho que tem que ter, em primeiro, a persistência, tem que ter muita dedicação, trabalho, né? Eu acho que ética também em primeiro lugar, porque aparecem muitas oportunidades que parecem fáceis, né? Oportunidades fáceis de ganhar dinheiro, mas muitas vezes não é o melhor caminho a tomar. Então a gente também tem que saber avaliar bem, porque vai aparecer muita coisa assim na nossa trajetória, né? Puxa, aqui se eu fizesse assim eu ia ganhar X tantos mil a mais, mas isso eu tô prejudicando alguém, isso é dentro da lei, então tudo são coisas que a gente tem que ponderar. Frederica, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Eu que agradeço. Pessoal, quero fazer um agradecimento bem especial para as lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. Obrigada a você, nosso telespectador, pela sua audiência. E sigam a dica aí da Frederica, planejamento, né? Se vocês forem pensar em abrir um negócio, uma empresa, é muito bom fazer essa pesquisa de mercado antes, até pelo próprio período econômico que nós estamos vivendo. Fiquem com Deus, que vocês consigam realizar aí todos os seus sonhos, uma ótima semana e até semana que vem.